Fala pessoal, Guilherme Chinaglia, sejam bem-vindos então a mais um vídeo. Faz um tempo que eu não apareço aqui no YouTube. A gente vai dar continuidade então ao nosso menu responsivo. Então tá aqui ó, do meu lado o menu. O que a gente vai fazer hoje é isso daqui, pessoal. Ó. Tá vendo aquele menu hambúrguer se transformando em um X, né? Ou em um menu para fechar? Nós vamos fazer isso hoje nessa videoaula, tá? Para isso a gente vai aprender sobre Transform, tá? O Transform CSS, Transform Origin. Vamos aprender também sobre Translate. Então, tudo isso para a gente transformar o nosso menu hambúrguer em um X, né? Em um menu para fechar, tá? Antes de mais nada, eu queria convidar a você que não faz parte ali, que não me segue no Instagram, então Guilherme Chinaglia Dev. Eu estou postando todos os dias assuntos relacionados à programação, a parte de front-end, e bem como também ali a parte dos stories também, que eu filmando ali o meu dia a dia, filmando os projetos que eu estou envolvido, tá bom? Então se você curtir também mais um conteúdo para acompanhar, Guilherme Chinaglia Dev ali meu Instagram, tá bom? Então vamos lá para o nosso código. Então eu já estou com o meu Visual Studio Code aberto, tem todas as aulas aqui que a gente fez no YouTube. Para quem tá chegando nesse vídeo agora, tem desde a primeira aula em que eu falo sobre o projeto, o menu responsivo e crio ele até esse momento, tá? Então, depois de assistir esse vídeo, se você quiser retornar para a primeira aula para acompanhar, as pastas estão sendo subidas lá no GitHub, tá? Então, a gente está na aula número 12, eu vou abrir aqui o meu index. E eu já acionei aqui o Live Server. Tá aqui então no nesse lado esquerdo aqui como é que tá o nosso menu, né? Onde é que eu parei. Então, para a gente dar início e transformar aquele nosso menu em um menu para fechar, né? Notem que está funcionando normalmente. Só falta fazer então aquela transformação desse menu em X, tá? A gente vai fazer algumas alterações no nosso SVG. E para quem quiser acompanhar, tem uma aula aqui, uma live, né, melhor dizendo, tem mais ou menos 1 hora sobre esse SVG, como é que a gente implementou ele, tá? Então as alterações que eu vou fazer aqui no menu são as seguintes, tá? Aqui na altura, eu vou colocar como 30, tá bom? 30. E aqui eu não vou explicar muito, porque como eu falei, já tem uma aula sobre SVG, tá certo, pessoal? Aqui no Y eu vou colocar 5 e aqui 5, tá bom? Aqui 15, 30, 30, 15. Tá? Para os X2, tanto do first line como do third line, eu vou colocar como 37 aqui, ó. Tá certo? Se eu salvar, se eu der um Ctrl S, tá? Notem que ele já modificou um pouco aqui, tá? Eu vou lá no meu Style CSS, na última aula eu estava comentando com vocês sobre as propriedades do SVG, então a gente vai excluir tudo isso daqui. Tá? Vou salvar, olha como é que ficou. Tá? Aqui, pessoal, ao invés de 30, vamos colocar 25, tá? No Y1 e no Y2. Vou salvar, então tá desse jeito aqui o nosso menu. Tá? Eu clico, ele ainda continua funcionando. Então, como eu falei para vocês, eu não expliquei essas modificações porque tem uma aula aqui de SVG, tem uma live, né, de 1 hora, em que eu falo tudo sobre esse menu, tá bom? Então, pessoal, eu quero transformar esse meu menu hambúrguer, quando eu clicar e aparecer essa class move aqui, que é justamente a class que traz o nosso menu responsível da esquerda para a direita, eu quero que esse menu hambúrguer ele fique um X, né? Um menu para fechar. E como é que como é que a gente faz isso daí? Eu preciso fazer com que essas minhas linhas, né? Esse meu SVG que estão separados aqui, ó, tá vendo? First line, second line e third line. Vou até inspecionar aqui para mostrar para vocês melhor, ó. Tá vendo? Tá separado por classes, né? First line, second line e third line. Então o que eu preciso fazer? Como é que eu pensei? Né?
eu preciso com que ele se rotacione, certo? E que a do meio suma. Foi assim que eu pensei. Claro que existem outras formas também da gente fazer esse X. Eu fazendo alguns testes, eu vi que é interessante eu pegar tanto a primeira como a terceira, né, e a última, né, melhor dizendo, a primeira e a última, juntar no meio e rotacionar elas em 45 graus para fazer um X. Enquanto essa do meio, que é a second line aqui, ela vai sumir, né, ela vai correr da direita para a esquerda. Então, para isso, eu preciso apresentar para vocês uma propriedade chamada Transform, a propriedade CSS Transform. Eu sempre utilizo como guia o site do MDN, do Mozilla Developer Network. Então, o que ele faz, a propriedade CSS Transform, né? Permite modificar o espaço coordenado do modelo de formatação CSS, ou seja, ele vai fazer com que a gente consiga aplicar todas essas funções, tá, do Transform, ou seja, funções para rotacionar, funções para aumentar, diminuir, modificar o eixo do objeto, ou seja, eu quero que o objeto ande 50 pixels à direita e 50% ou 25% para baixo, então a gente vai conseguir fazer tudo isso daqui com essas propriedades. Para este desafio aqui, então, relacionado ao menu, a gente vai utilizar, ou melhor, eu vou ensinar para vocês aqui a mexer com o Rotated, que eu já, se eu não me engano, aqui nesse arrow aqui, ó, tá vendo que ele rotaciona para baixo, a gente já utilizou. Então, se você está acompanhando as minhas aulas, você já sabe utilizar o Rotate. E o que vai ser novidade para a gente vai ser o Translate, tá? Que eu vou utilizar o Translate, ele justamente faz essa movimentação do objeto no eixo X ou no eixo Y, ou nos dois ao mesmo tempo. E eu vou falar também do Transform Orange, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou passando pelas etapas e aí a gente vai voltando no MDN para consultar e ver um pouco mais da teoria, tá certo? Então, o que eu quero fazer aqui nesse meu menu hambúrguer? Eu quero tanto que a minha first line como a minha third line, que é a minha primeira linha e minha terceira linha, elas se juntem ao meio e depois elas se rotacionem, ou seja, uma para 45 graus e outra para menos 45 graus, né? Que é o sentido inverso do relógio, tá? E por que juntar ao meio, Guilherme? Eu preferi juntar ao meio porque fazendo alguns testes eu vi que que fica mais interessante, depois quando a gente for implementar a animação, fica melhor de executar. Mas a gente poderia muito bem, ali de cima mesmo, né, a primeira rotacionar para baixo e a de baixo rotacionar para cima. Mas eu vi que ficou um pouquinho pixelado e eu achei melhor juntar ao centro, tá? Então como é que a gente faz para juntar a primeira e a terceira linha? Eu vou utilizar aqui justamente a função de Translate Y, ou seja, o que significa esse Translate Y? Tá? Como eu falei, a função Translate do Transform, ela joga o objeto, o elemento, no eixo X, né, para a direita ou para a esquerda, e para cima ou para baixo, né, num eixo cartesiano. Então, o Y ele significa que eu vou estar alterando só no eixo Y, ou seja, para cima e para baixo. Tá? Se eu colocar ali Translate X aqui, ó, o X, eu estou mexendo dos lados, né, para a esquerda ou para a direita. E se eu não inserir nenhum deles, eu consigo setar as duas coordenadas ao mesmo tempo, tá? E para isso eu fiz aqui um CodePen, deixa eu até aumentar aqui para ver se fica melhor para vocês visualizarem, ó. Então eu tenho uma div class box qualquer e essa minha class box eu dei uma largura e uma altura para esse meu objeto, ó, 100 pixels por 100 pixels e uma borda para que a gente consiga enxergar esse elemento, esse objeto. E olha só, o transform, a função translate, então, no eixo X, ela deslocou 50% e no eixo Y 50%, ou seja, o meu objeto fez isso, ó, esquerda para baixo. Tá? Eu vou alterar aqui para que vocês vejam como é que funciona. Vou jogar 20%, tá vendo? Ele só vai jogar 20% para a esquerda. E aqui, se eu aumentar o deslocamento Y, ele aumenta em 150%. Lembrando que aqui, pessoal, eu posso colocar
outras medidas também, tá? Posso colocar pixel aqui, tá bom? Deixa eu modificar aqui para que vocês vejam, ó, 70 pixels, tá? Então eu consigo colocar também outras unidades de medida, tá? Deixa eu voltar aqui então. Então aqui, abrindo o Style CSS, eu vou colocar aqui menu fechar, só para que vocês consigam se achar depois, tá? Lembrando que toda essa aula eu subo lá para o nosso GitHub, tá? E o que eu vou fazer aqui? Então eu vou pegar o meu first line, ou seja, a minha class first line, e eu vou aplicar então o transform translate. Só que qual translate? O y aqui, porque justamente eu quero fazer com que o meu first line, né, a minha primeira linha, desça até mais ou menos ali onde está o meio. Então eu vou jogar aqui 25%, vou salvar, tá vendo? Ó, chegou próximo, ó. Vou jogar 30% aqui. Beleza, 30%, tá? Visualizaram lá? Ela desceu então no meu eixo Y. E eu vou fazer a mesma coisa com o second line, tá bom? Second line. Depois eu junto as duas classes aqui. Então, translate Y, só que agora eu vou dar um menos 30%, tá? Por quê? Eu ainda não salvei. Eu quero que ela suba, né? Se eu der 30%, essa minha second line não, pessoal, perdão. Third line aqui, ó, tá? Third line, tá? Vou salvar, tá? Porque a terceira, eu fiz com que a terceira subisse até o meio também, tá vendo? Estão todas juntas aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou rotacionar, tá? Então eu vou pegar a minha first line e rotacionar e a minha third line rotacionar 45 graus. Então, pessoal, agora a gente precisa rotacionar, né? E para isso a gente vai utilizar o rotate aqui do transform, né? Que é essa função aqui, ó, rotate. Como eu falei para vocês, eu já utilizei ela para fazer esse arrow aqui, ó. Tá? Esse arrow aqui nas aulas passadas. Então eu vou... Só que tem um detalhe aqui. Eu não posso, pessoal, chamar o transform aqui e chamar o meu rotate aqui, tá? E passar 45 graus aqui. Porque o que vai acontecer? Deixa eu salvar aqui e mostrar para vocês, ó. Vou inspecionar meu first line. Tá vendo? Ele sobrescreve o meu translate y, tá? Então, para que a gente consiga fazer com que essas duas funções funcionem junto com o transform, vou vir aqui no meu MDN, tá vendo, ó? Para mais de uma função, o que eu faço? Eu vou colocando elas uma ao lado da outra, tá? Então, esse meu rotate, eu vou tirar ele daqui e vou jogar ele aqui, ó. Tá bom? Vou salvar. Tá aí, ó. Vocês viram que ele tá sumindo ali, né? A gente já vai consertar isso daí. Lembrando aqui, pessoal, esse DEG aqui é degrees, é de graus, né? Então eu rotacionei ele 45 graus, tá? Então ele foi para baixo, ele estava reto assim, ele fez um ângulo de 45 graus. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com a terceira linha. Só que dessa vez eu vou rotacionar ela ao contrário, tá? Tá vendo, ó? Ficou aqui em cima, ó. Ficou aqui em cima. Eu fiz assim. E aí vocês vão me falar assim, poxa, Guilherme, mas tá saindo, né? Ele não tá no meio, né? O detalhe que falta aqui, pessoal, que eu vou passar para vocês, é justamente o Transform Orange, essa propriedade. Então o que ela faz, ó? Ela seta a origem da transformação dos elementos, né? Poxa, Guilherme, como assim? Vocês há de concordar que quando a gente está rotacionando um elemento, eu preciso saber a partir de qual eixo, né? Qual a origem do eixo que ele vai levar em conta para rotacionar. Se eu falar que é o centro, ele vai rotacionar assim. Se eu falar que é esse lado aqui, né, o lado esquerdo, por exemplo, ele vai rotacionar assim, ó. Se eu falar que é aqui, ele vai rotacionar dessa maneira. Então, depois vocês deem um pulo no site do MDN, mas olha como
fica bem fácil de vocês entenderem, ó, tá vendo? Transform Orange Center, tá vendo o centro aqui, ó? Ele rotaciona a partir do centro. Se eu inserir o valor de bottom, né, ele rotaciona a partir do eixo aqui de baixo, né, levando em consideração o bottom. A gente consegue inserir também, ó, medidas, ou seja, 50% de x e 50% de y, né? 50% de x e 50% de y, ou seja, o meu eixo vai ser esse aqui, ó, na hora de eu rotacionar, né? E a mesma coisa aqui, ó, bottom right 60 pixels, dá para fazer uma coisa bem bacana. O que a gente vai utilizar nessa situação é justamente esse aqui, ó, tanto o bottom como o top, ó. Quando eu inserir o top aqui, ó, tá vendo? Imaginem essa linha aqui, ó, é porque aqui vocês estão vendo um quadrado, mas imaginem essa linha sendo a minha first line, o rotate me sendo a second line e essa borda aqui sendo a terceira linha, né? Então eu quero que o meu, ó, vou voltar de novo aqui, ó, eu quero que ele rotacione dessa maneira, na hora que eu fizer 45 graus, eu quero que ele rotacione, né, aquela minha linha dessa maneira, levando em consideração o eixo do centro, tá? Então eu vou voltar aqui no meu menu e vou inserir aqui, ó, Transform. Esse já não vai sobrescrever porque a propriedade é diferente, né, a Orange. E eu vou colocar nessa minha primeira linha a top. Então presta atenção, na hora que eu salvar, olha só o que acontece. Deixa eu inspecionar aqui para vocês visualizarem. Olha aqui, ó. Essa é a minha first line, ó. Vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Então o que que ele faz? Ele não estava no centro. Eu não peguei a minha primeira e a minha terceira linha e coloquei ao centro ali, junto com a second line. Então o que que ele me fez agora? O que que eu falei? Olha, a origem da transformação, da mudança, da rotação vai ser no centro. Então na hora que eu der 45 graus, ele vai fazer dessa maneira, ou qualquer grau, né, que eu fizer, ele vai rotacionar dessa maneira. Então isso faz com que ele não saia desse box aqui do SVG, ó. Tá vendo? Ó? Ele não sai do box do SVG, ele fica bem ali, como se fosse uma diagonal. E aqui, na minha terceira linha, eu vou colocar o bottom, tá? Vou salvar, olha só, para ele fazer igual essa outra aqui, ó, tá? Vou botar aqui, ó. Minha terceira linha, pessoal, imagine que é essa daqui, ó, tá? Na hora que eu insiro o eixo, né, ali que vai ser levado em conta como bottom, olha só como ele faz. Só que aqui ele girou para baixo, né? E eu pedi para girar menos 45 graus. Então ele jogou para cima, mas levando em consideração o centro. Agora o que que eu vou fazer? Se eu tirar essa second line, dar um display none, eu já conseguiria obter o resultado ali que eu desejo, né? Que é esse X aqui para fechar o nosso menu responsivo, tá bom? Mas o que eu quero fazer é deslocar, né, esse meu second line para a esquerda, porque depois quando a gente estiver utilizando a animação, eu vou fazer com que ele lentamente, né, quando a gente apertar ali o menu, né, quando a gente apertar o menu hambúrguer, ele vai se deslocar para a esquerda, vai sumir, tá? Então eu vou vir aqui e vou chamar o second line, e vou chamar aqui a minha propriedade transform, translate, e agora dessa vez vai ser no eixo X, tá? Então o que que eu quero fazer? Eu vou fazer aqui no Inspect Element aqui para vocês. Deixa eu colocar qualquer valor aqui, 50%. Vou salvar. Tá vendo, pessoal? Deixa eu jogar aqui na second line. Olha só. Ela deslocou 50% à direita, né? Mas eu quero que ela saia, eu vou colocar negativo aqui porque eu quero que ela saia para a esquerda, tá bom? Olha lá. Ele saiu 50% para a esquerda. Então se eu vier aqui, ó, e aumentar, aumentar, ó. Ó, não sei se vocês estão enxergando ali, ó, ele está sumindo, ó, tá? Então eu vou colocar menos 100%. Vou voltar aqui, ó, menos 100%. Vou salvar. Então a gente tem
o nosso X. Poxa, Guilherme, beleza, mas não tá funcionando, né? A gente aperta, tá vindo o menu, mas o X tá fixo ali. Então, por quê, pessoal? A grande jogada agora, para a gente finalizar esse nosso desafio, né? Eu vou jogar aqui em cima, ó. Toda vez que eu aperto o menu, vocês percebem que é inserida aquela classe Move aqui, ó. Então, quando eu clico, ela sai. Quando eu clico novamente, que aparece, né, o nosso menu, ela aparece o Move. Então, quando que eu quero que apareça o X, né? Que apareça o menu de fechar? É quando esse menu ele está aparecendo, né? Que está nessa situação aqui com a class Move inserida aqui no nosso body. Porque quando ela não está, é o conteúdo que eu quero ler. Então, basta a gente vir aqui na nossa first line, second line e third line e inserir a class Move, tá? Com o espaço aqui. Então, deixa eu jogar aqui a second line e na terceira linha. Vou salvar, tá aí. Então, o que eu fiz aqui? O nosso menu, ele já estava pronto daquela maneira que a gente só modificou alguma coisinha. Ele só vai alterar para aquela situação de X, né? De recolher para o centro, né? De juntar para o centro e rotacionar, só quando a minha class Move for acionada aqui, for inserida aqui no body. E quando que ela é inserida no body? Quando a gente clica aqui no nosso menu hambúrguer e esse nosso menu ele vem da esquerda para a direita, tá? Da mesma forma, quando eu clicar novamente, ele vai remover aquela class Move. Então, removendo, o que acontece? O nosso menu volta ao estado inicial dele. Qual que é o estado inicial dele? É o menu normal, como a gente já havia montado. Então tá aí, pessoal, a gente acabou de montar então o nosso fechar ali do nosso menu hambúrguer. A ideia é que a gente implemente depois a animação e faça o restante da responsividade desse menu. Eu espero que você tenha curtido, tenha ficado até aqui. Depois me deem um feedback se vocês gostaram de ver o VS Code desse lado e a nossa tela, nosso browser desse aqui. Tá? Se ficou legal a letra, se vocês querem que aumentem, o áudio também, tá bom? E mais uma vez eu faço um convite a vocês para que me sigam lá no Guilherme Chinaglia Dev no Instagram. Eu estou postando todos os dias ali um conteúdo bacana na área da programação, além de no Story eu mostrar um pouco do meu dia a dia, dos projetos que eu estou envolvido, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido mais uma vez. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar também, se inscrever no canal quem não é inscrito para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Então, mais uma vez, obrigado. A gente se vê na próxima aula. Até mais!